Rei dos Reis, ungido de Deus. Ungido, irmãos, que as pessoas pensam que é alguma coisa, não, é autorizado. Ungido é autorizado. Ungido é credenciado por Deus. Um crente, qualquer crente é ungido. Ele foi credenciado por Deus a ir para o céu. Então ele é ungido para ir para o céu. Então eu penso que ungido é uma coisa. Não, é só isso. É ungido um pastor. É ungido, se ele for pastor verdadeiro, ele é ungido de Deus. Se ele for um pastor falso, ele é ungido do cão, dentro das igrejas. Certo? Então, ungido é aquele que age de acordo com o mandamento de Deus. É só isso que é ungido. As pessoas pensam que é grande coisa. Não, é só isso. Muito bem. Rei dos Reis, ungido de Deus. Ninguém mais ungido de Deus do que o próprio Jesus, quando esteve aqui. Seja o teu nome.
Continue louvando a Deus, Jane, com oração. Bendito Deus, Senhor da glória, nós queremos te agradecer por estarmos aqui, Senhor, te louvando, te exaltando na beleza da tua santidade, Pai. Nos ajuda, Senhor, a glorificar o teu nome com a nossa vida, Pai. Nos ajuda com o poder do teu Espírito, Senhor. Nos conduz a cada caminhar, Senhor, a cada passo que nós possamos dar, Senhor. Nos ajuda nesta noite a compreender tua palavra, Senhor. Que nós possamos colocar em nosso coração para não pecarmos contra ti. É assim que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amém. Irmãos, eu ainda estou me recuperando da garganta. Vocês sabem que essa já é a terceira semana. Eu já estive em 3 médicos diferentes, porque vou num, passa remédio, não deu certo. Vou num outro, passa remédio, não deu certo. Fui no terceiro, passou remédio, passou um bocado de exame. Finalmente eu estou melhorando já. Já é a terceira semana, né? Isso não é normal. Se fosse virose tem um ciclo, o doutor Antonino sabe disso, tem um ciclo, o vírus tem um ciclo de 7 a 10 dias no máximo. Eu já vou para mais de 15 com esse negócio com a garganta ruim, fiquei rouco. Essa semana passada fiquei rouco. Não houve aula aqui, vocês sabem, não houve aula, eu não tinha condição de falar, né? Então nós vamos, mas estou me recuperando já. Certamente essa semana que vem agora eu já vou estar bom, já vou estar nas aulas aqui, com certeza. Sobre a aula de segunda-feira, nós vamos conversar hoje aqui, né? Se a gente vai ter a aula da segunda-feira, porque eu já ouvi alguns maridos dizendo que na segunda-feira vou jantar com minha namorada desde cedo, minha esposa. Eu digo, então tá certo, é muito justo. Vamos lá, eu também vou com minha namorada. Então nós vamos verificar isso hoje à noite aqui, porque se a gente vier para a aula, sair daqui 9h30, chegar no restaurante, ninguém acha mais lugar. Ninguém acha mais lugar, só se for num boteco. Mas em restaurante você não acha mais lugar. Nessa época, a cidade cheia. Muito bem, então a gente vai combinar hoje à noite, quando terminar aqui, se a gente vai ter aula amanhã ou não. Não é? E hoje, pastor Antonino, nosso companheiro, nem precisa dizer que eu estou ruim, né? Então o pastor Antonino vai nos trazer a exposição, a explanação da palavra de Deus, e nós vamos ouvir com atenção o que é que o Senhor tem a nos dizer pela boca do seu servo. Pastor Antonino. Olha, um velho novinho, né, não? É uma beleza, né? Pode não parecer, mas na verdade eu sou muito mais velho do que Juarez. E parece que de saúde eu ando bem melhor do que ele. Mas esse Salmo 176, que o reverendo Juarez falou, eu o tenho como o salmo da minha libertação. Eu vivia certa vez menos na igreja, não saindo da igreja, mas menos da igreja do que do mundo, né? E nós fazíamos parte de uma sociedade. Conheci até um amado irmão lá, né? E eu dizia à minha mulher que eu poderia deixar qualquer coisa menos aquela sociedade. E um dia eu tomei, numa sexta-feira santa, eu digo, eu vou ler o Salmo 176 só até a metade. Eu já vinha prometendo. Aí, Salmo 119. Aí eu disse, eu vou ler até o 76, aí termino na outra semana. Mas era uma sexta-feira santa, eu digo, eu vou ler todo de uma vez. E comecei a ler aquele salmo. E de repente o que era curiosidade começou a me inquietar. E eu tinha dito à minha mulher, eu deixo qualquer coisa, menos essa sociedade dela, eu não abro mão de jeito nenhum. E quando eu chego no verso 63, quando eu chego no verso 63, o salmista diz, companheiro sou dos que te temem e guardam os teus estatutos, Senhor. Aí eu parei, chamei minha mulher e disse para ela, leia para mim. E ela leu. O que é que está dizendo? O salmista está dizendo que você só pode ser companheiro daqueles que temem ao Senhor, mas que também guardam os seus estatutos. E aqueles meus companheiros, ainda que temessem ao Senhor, não guardavam o estatuto. E eu disse a ela, eu estou saindo, eu estou deixando agora. Foi quando aí eu me integrei à igreja e terminei sendo presbítero, graças a Deus.
porque esse é um salmo que fala ao nosso coração. Amados, mas nessa noite eu gostaria de compartilhar com os amados Gênesis capítulo 21, versos 8 a 21, assim diz a palavra de Deus. Agar no deserto. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, errante, pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, 150 metros possivelmente, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Curvemos nossas cabeças, amados, oremos silenciosamente ao nosso Deus, pedindo graça para a sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento que estamos na tua casa, para juntos cultuarmos e adorarmos o teu santo nome. E neste momento, ó Pai, nós pedimos a unção do teu Santo Espírito para a tua palavra que vai ser exposta. E o queremos fazer com fidelidade. Se conosco, ó Pai, nós te pedimos e nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, pouco a pouco nós vamos aceitando, quando não somos nós que criamos alguns chavões que parecem ser verdade. Toda vez que nós estamos em uma dificuldade, em um problema, as pessoas costumam dizer que nós estamos num deserto. E estamos acostumados com essa ideia do deserto e pensamos sempre num lugar ermo, num lugar selvagem, num lugar em que os ventos vão arrastando as areias quentes do deserto, sob um sol tremendo, abrasador. E muitas vezes nós pensamos que é um lugar impróprio à vida. E quando pensamos em pessoas ali vivendo, pensamos em tribos errantes a caminhar por aqueles desertos em que eles já estão
acostumado, porque para nós, deserto é um lugar árido, inóspito, é um lugar de morte. Mas, amados, o deserto muitas vezes nos dá a oportunidade de darmos um novo rumo em nossas vidas. Foi durante a Segunda Guerra Mundial em que um aviador francês, chamado Antoine Saint-Exupéry, ele teve uma pane no deserto do Saara e escreveu um dos livros mais bonitos que a gente pode ler, O Pequeno Príncipe. E nesse livro ele diz algo fascinante. Ele diz que o que torna belo o deserto é que ele esconde um poço em algum lugar. E que o essencial é invisível aos olhos. É preciso buscarmos com o coração. Porque só se vê bem na realidade com o coração. Nós olhamos para o deserto e vemos suas montanhas, mas nós, na nossa insensibilidade, nós não percebemos que elas podem esconder um poço, um oásis. Mas, amados, aí é quando nós repetimos a semelhança do mundo, que o deserto não passa de um lugar de provação. E pode ser castigo para uns e provação para outros. Mas nem sempre ele é um castigo. Porque na realidade, amados, na mão de Deus, o deserto tem sido uma ferramenta. Tem sido aquele malho, a bigorna do ferreiro, onde Deus forja o caráter do seu povo, dos seus servos. Foi assim que Deus fez com Moisés, foi assim que o Senhor fez com Jesus Cristo, que fez com Paulo de Tarso. Porque Deus escolhe muitas vezes o deserto, aquele momento difícil, para tratar com os seus servos. O texto que nós acabamos de ler é um texto bastante comovente, porque ele trata na realidade do drama de uma família. E veja que em uma festa grandiosa, uma festa para um filho que chega, e nós vamos ver que naquele mesmo momento, naquela mesma festa, era um ponto de intercessão, era o exílio de outro filho que partia, que era abandonado no deserto, era deixado à sua própria sorte. Mas nós muitas vezes olhamos e censuramos a Abraão sem lhe dar a oportunidade do nosso crédito de que ele estava apenas sendo obediente ao Senhor que ele chamara da terra dos seus pais, de Ur na Caldeia, para ser bênção para os povos. Mas, amados, você e eu, como pai, como mãe, você deve imaginar o quanto doeu no velho Abraão ver se perdendo no deserto. Possivelmente ele ficou observando, ele se vê se afastando, se perdendo no deserto. A imagem da mulher que ele amava e do filho que ele ainda ama. Pense nisso. Pense na dor daquele pai. O filho não tinha qualquer problema com ele. Era o filho do seu amor, era o seu primeiro filho. O filho não era responsável por aquela situação, porque fora criada por Sara e não pelo próprio Abraão.
O verso 8 diz que Isaque cresceu e foi desmamado, e foi dia de festa. E naquele dia Abraão estava feliz. Isaque, enfim, cresceram. E agora, para celebrar esse acontecimento, Abraão dá um grande banquete, convida sua família, seus parentes, seus amigos. E esses 2 irmãos, eles brincam. E no meio daquela brincadeira, Sara assiste. Sara vê. E agora ela, movida por ciúme, ela pensa mais nela, na segurança sua, que era Isaque. Ela pensa mais nela do que em Abraão, no sofrimento de Abraão. E Sara cria esse constrangimento e essa dor imensa no coração daquele patriarca. No verso 10, ela diz para Abraão: rejeita essa escrava e seu filho. Rejeita essa mulher que eu mesmo escolhi para você. Manda embora. Que ela vá com o seu filho, como se Ismael também não fosse filho de Abraão. Como se Abraão não amasse aquele filho como amava a Isaque. E talvez amasse até mais. Era o filho da sua esperança, era o filho da sua velhice. E como se não fosse dela, Sara, a ideia desse relacionamento de Abraão com Agar. Sara não sentia qualquer responsabilidade. E Sara, sem pena, sem dó, decreta o exílio da outra família. O verso 11 diz que pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Esse verso 11, amados, retrata a agonia do coração de Abraão. O verso diz que isso foi penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Um pai não abandona um filho nessa circunstância se não tiver um temor imenso com aquele que manda. O verso 14 mostra que levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Amados, na realidade, Abraão não dormira naquela noite. A festa acabara. E é possível que os convivas ainda estivessem em sua casa. E ele se levanta, ele toma uma das atitudes que era sacrificar a sua própria felicidade. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e entregou pão e água. Deu-lhe o menino e despediu. E Agar saiu errante. Ela saiu sem rumo. Ela saiu perdida naquele deserto imenso, sem saber para onde ia. Agar saiu perambulando pelo deserto de Beceba, e aquilo não era justo aos nossos olhos. Aquilo não fazia bem a nós. Aquilo era desumano, aquilo era cruel. Mas era uma verdade grande demais. Mas eu tenho certeza absoluta que no coração de Abraão havia certeza de que Deus daria
Final feliz aquela história. Como mais tarde daria na história de Isaac. E diz que a mãe, pegando a criança, levou pela mão o filho do seu amor com Abraão. Amados, Agar não conhecia o deserto, mas tinha uma certeza absoluta que no deserto ninguém sobrevive sem pão e água. E ela levava apenas um odre, e não era muita água que dava para ela carregar. E ela sabia que morrer os dois seria apenas uma questão de tempo. Pense nisso. Você e seu filho aguardando tão somente o momento em que morreriam. Se lembra da mulher lá de Sidom, que ia fazer um bolo para ela e o seu filho, e depois ambos morreriam. Pense o que é doer no coração de uma mãe, saber que daqui a pouco o seu filho morrerá de sede e de fome no deserto escaldante, enquanto bem próximo havia fartura. Já disse uma vez e repito que José de Almeida dizia que há uma miséria maior do que morrer de sede no deserto. É não ter o que comer na terra de Canaã. E aquela mulher nem tinha pão e nem tinha mais água, apenas o tempo correndo contra ela. Mas, amados, não esqueçamos que todo deserto esconde um oásis, um poço em algum lugar. E se tem água, se tem oásis, tem vida. E assim nós passamos a ter uma visão equivocada do deserto, em que nós pensamos em que no deserto só há sombra de morte. E que todas as coisas ruins que acontecem em nossas vidas, nós associamos a esse deserto espiritual tão comum em nossos dias. Alguém está doente, alguém tem problemas, alguém está passando por dificuldade e nós dizemos, esse é o seu deserto. Amados, esquecidos que no deserto é que Deus tem tratado com o seu povo. Deserto para o povo de Deus tem sido bênção e nunca maldição. Porque se vem da parte de Deus é porque há um propósito para que nós possamos descobrir qual é a vontade do Senhor. Eu me lembro que foi um dos dias mais terríveis da minha vida quando me diagnosticaram um câncer avançado, inoperável. E como as coisas ficaram ruins. E aquilo para mim era um deserto imenso, em que eu olhava em volta e só via rumores, vozes que me diziam que eu estava caminhando para o fim. E eu começava a ter saudade das coisas que eu mais amo. E é nesse momento de dificuldade tremenda que nós começamos a ouvir vozes que começam a nos mandar que nós esqueçamos desse Deus. Que esse Deus não está interessado em nós. Que Ele não ouve a nossa oração. Que nós estamos esquecidos de Deus. E é quando Deus levanta alguém de tão longe que eu jamais vira. E eu sou operado contra todas as expectativas. E enfim, estou vivo. Amados, foi assim que Deus tratou no deserto com os seus servos. Foi assim que Ele fez com Jesus quando levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas o propósito de Deus era que Jesus manifestasse o seu conhecimento para que nós o visse hoje
Quando tentaram, Jesus sempre respondia: também está escrito, para que nós tenhamos confiança nesse evangelho que é pregado. Amado, Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E por que é que nós não buscamos essa palavra como se fosse o alimento maior das nossas vidas? Porque nós desdenhamos tanto dessa palavra? Porque nós não nos apegamos a essa palavra? Para seus servos em algum lugar, esse deserto tem sido lugar de revelação. Foi assim em Moisés, Êxodo 6:2, quando falou mais Deus, ele disse: eu sou o Senhor, eu estou me revelando a você, eu sou o Senhor Deus do teu pai, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amados, é no deserto que Moisés conhece Deus e teve medo de olhar para Deus. Eu vou ver aquela sarça. Tira a sandália. O lugar que tu estás pisando é terra santa. Deus se revelando a Moisés. Mas como é bom, amados, a gente olhar para o deserto e ver Deus preocupado com a sorte dos seus servos. É um Elias, amado, que está deprimido, fugindo, e ser consolado pelo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Quando Deus pergunta: que fazes aí, Elias? Sai dessa caverna. É esse mesmo Deus que lá no deserto faz com que esse arrogante, presunçoso Paulo de Tarso passe 3 anos no deserto das Arábias, reciclando seu conhecimento, enquanto Deus forjava nele um novo homem. Amados, se nós não sabemos o tamanho do deserto até que nós saiamos dele. O deserto de Agar, o deserto de Ismael, estava somente começando, mas já se aproximava o momento da redenção. O de Abraão, não. O de Abraão começara após a festa e jamais teria fim. Tenho certeza absoluta que Agar e que Ismael jamais saíram da oração do velho patriarca. Mas eu sei também, eu penso que Abraão jamais perdeu esperança de revê-los. Naquele momento, amados, a hora era difícil para a mãe e para o filho, mas era pior para Abraão. Porque, amados, um banquete de celebração rompe o elo de sustentação dessa família. Mas só, amados, é que Deus tinha um propósito naquele deserto. E Ele ainda tem propósito em nossas vidas, porquanto nós somos filhos de Abraão. Só que nós precisamos descobrir o sentido da revelação de Deus para a nossa vida. Por que estamos aqui? Qual é o sentido da minha? Qual é o sentido da sua? Como entender que Deus chama Abraão para ser bênção para todas as famílias e Ele próprio põe sua família para fora de casa? Como entender? Ver uma mulher escrava egípcia, um filho hebreu, um filho que Sara não queria que fosse herdeiro com seu filho. Um filho que não poderia ficar fora da aliança.
E de Gênesis 15, 16, que acabou a água do odre. A mãe agora pega a criança, pega o menino e coloca debaixo de um arbusto. E ficou à distância, 150 metros, de longe, esperando vê-lo morrer. E ela não tinha outra coisa a fazer. Ela estava desesperada. E outra coisa ela não tinha o que fazer a não ser chorar. Amados, mas é no deserto de Sara que Deus se revela. É naquele momento que Deus ouve, que Deus fala. E Deus consola. Quantas vezes nós pensamos que o nosso deserto é interminável, que não tem mais fim, como nós sofremos, como nós nos angustiamos, ficamos ansiosos, e nós oramos, e a oração não tem resposta, e Deus está silencioso, e nós pensamos que Deus não nos ouve, e chegamos a pensar que Deus nos esqueceu, e começamos a dar fé nas vozes que dizem que o nosso deserto é para sempre. Mas o verso 17 diz que Deus ouviu a voz do menino, e o anjo clamou, o anjo chamou Agar, e faz uma pergunta, ele consola. Que tens, Agar? Que tens? Mano, o que tem? O que é que você tem? O que é que passa por você? Porque você está desconsolado, porque você está ansioso, porque você está sem esperança, porque você está sofrendo. O anjo diz, não temas. Deus ouviu a voz do menino de onde está. E a voz é clara, a voz é cristalina, e a voz tem autoridade. Precisamos, amados, definir e reconhecer a voz que fala conosco. O verso 18 diz, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. O Senhor estava dizendo a Agar, e está dizendo para nós, toma uma atitude, está no deserto, faz alguma coisa. Em outras palavras, Deus está dizendo a mim e a você, para de murmurar, para desses lamentos, abre pelo menos os olhos e vê uma fonte a jorrar, amados, como nós não queremos abrir os olhos e ver as maravilhas que Deus faz nesse deserto em que nós vivemos, nesse mundo que nós vivemos. E nós passamos a sofrer as mesmas dores do mundo. Nós passamos a mesma ansiedade do mundo, com uma diferença que nós temos um Deus. O verso 19 diz que abrindo-lhe Deus os olhos, viu um poço cheio de água. Mas nós precisamos de ver o que Deus tem feito em nossas vidas. Como Deus toma conta de nós a vida todinha. E em um breve momento, nós esquecemos tudo que o Senhor tem feito para conosco. Nós esquecemos as bênçãos e nós seguimos murmurando contra Deus. Agar tomou uma atitude. Ela encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Amados, Deus podia não ser o Deus de Agar, uma mulher egípcia, mas Ele era o Deus do seu filho, porque esse era o Deus da promessa que Ele fizera a Abraão. E diz a palavra de Deus que para cumprir a sua palavra, Deus não achando ninguém maior do que Ele, jurou por si mesmo, eu velo para cumprir a minha palavra. E por que é que nós insistimos em não crer na fidelidade de Deus?
Precisamos sim, amado, descobrir o poço que está escondido em nosso deserto e fazer dele um oásis perene em nossa vida, vendo nele a bênção de Deus e não a maldição dos homens e do diabo. Ah, como nós maldizemos, como nós reclamamos da vida e nós nunca olhamos que detrás de nós, por trás de nós, alguém sofre mais do que nós, tem problemas maiores do que nós e, acima de tudo, não tem esse Deus zeloso, esse Deus da provisão. Precisamos, amado, entender que se o nosso deserto, se os nossos problemas, se as nossas dores, se as nossas aflições, elas vêm da parte de Deus, é que Deus quer operar em nossas vidas, que só fará através dessas mudanças. E tudo isso sabe para quê, irmãos? Para que nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas. Moisés era um príncipe, era um homem educado, refinado, era um homem culto. E Deus o deixa por 40 anos no deserto de Midian, para que ele viesse ser bênção para o seu povo, para o povo hebreu. Por isso que o anjo pergunta: que tens, Agar? Mas como que tens, Agar? No momento de tanta aflição, de tanto sofrimento, o anjo parece até que está fazendo uma ironia. Que tens, Agar? Para de chorar, porque teu filho será pai de um grande povo. Aquele filho que Sara não queria que fosse herdeiro com o seu filho, vai ser muito mais, vai ter parte na história do povo de Israel, vai ser o pai de uma grande nação. Amados, na verdade o que nós devemos fazer é parar de chorar, é de lamentar, é de murmurar. Durante a travessia do nosso deserto, nós temos coisas muito mais importantes para fazer. Por que nós não tornar esse choro, essa murmuração, em gratidão e louvor a esse Deus? A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite. E com certeza, o amanhã do nosso deserto, ou o nosso deserto, há de se acabar amanhã. Que Deus nos abençoe.